A vaidade define o limite. Então, como eu não quero ter limite, né, no aprendizado, na realização, eu tenho convicções profundas que a vaidade é um inimigo do ser humano. A vaidade define limites. Ó, isso aí é o título para um novo livro já, hein? Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Knebel e esse é mais um episódio do videocast Better Future, uma iniciativa do Jornal do Comércio. O meu convidado de hoje é o Jorge Gerdau, empresário e membro do grupo de controle do Grupo Gerdau. Bem-vindo, Jorge. Eu que agradeço a oportunidade, né? Ainda mais poder ser entrevistado por ti, que a gente se conhece há muitos anos, né? E mais o fator histórico assim do Jornal do Comércio, né? Que eu leio faz mais de 70 anos, 71 ou 2 anos que eu leio Jornal do Comércio, né? É muito interessante isso, né? Então, até me dá uma certa emocionalidade, porque fez parte da minha vida inicial, né? Fazendo curso de contabilidade à noite e trabalhando de dia, foi meu início de vida, né? Nossa, isso é um privilégio para a gente e é um privilégio para o Jornal do Comércio não só te ter como leitor, mas também como fonte, né, em tantas reportagens, em tantas matérias aí que a gente, ao longo dos anos, tem feito. E muito obrigada mesmo, muito obrigada por dedicar teu tempo, que eu sei que é escasso ainda, né, porque está envolvido em um monte de projetos e a gente vai falar um pouco sobre alguns deles. Mas sabe que eu sempre, todas as oportunidades que eu tive de conversar contigo, eu sempre pensava que todo mundo deveria ter a chance de, pelo menos, ter uns 30 minutos de bate-papo contigo, porque a gente aprende, a gente estava agora aqui nos bastidores, trocando, né, com a equipe aqui que está gravando, pequenas conversas ali e já são realmente muitos aprendizados. E agora que bom que mais pessoas têm a chance de poder conhecer as tuas visões sobre negócios, sobre vida, sobre felicidade, com o livro, né? Então, o livro que tu lançaste recentemente, A Busca, que aliás já é um título instigante, a gente vai falar um pouco sobre isso, os aprendizados de uma jornada de inquietações e realizações. E aí eu vou querer te perguntar, já de bate-pronto aí, qual é a tua maior inquietação hoje em dia? Eu diria que a maior inquietação está relacionada com o desenvolvimento econômico e social do país, né? A gente, com toda essa experiência de trabalho profissional e dentro das diversas áreas que falo, que participei, que consta no livro, né? Seja no campo de saúde, educação, gestão pública, certo? Os esportes, né? Então são coisas, e quando eu analiso o cenário global, o que mais me preocupa é a última eficiência a ser atingida na gestão política e pública do país, tá certo? E aí tem 2 temas que eu acho que são chave. Um é, em primeiro lugar, a educação, que é tremendamente falha. Nós não estamos conseguindo atender às bases históricas e nós estamos cada vez mais entrando no mundo da inteligência artificial, quer dizer, a educação básica tem que ter condições para, inclusive, atingir esses níveis superiores que toda atividade econômica, seja no campo técnico, gerencial, comercial, seja que for, exige. Então, a minha inquietação está que o país está praticamente estagnado no crescimento per capita, tá certo? Nós crescemos, mas o crescimento per capita é que é importante, né? Nisso nós estamos ainda praticamente estagnados dezenas de anos hoje, e isso é a minha maior inquietação. Tenho realmente preocupação porque precisamos romper isso. Eu tenho um indicador que me choca, que é o consumo de aço per capita. Nós estamos há 30 anos, quase 40 anos, com o mesmo índice próximo aos 100 quilos, tá certo? Então a produção cresce, mas o consumo per capita está estagnado, né? Enquanto outros países, vamos dizer, dobraram já o consumo e assim por diante. Agora, uma pergunta que eu sei que é bem difícil de responder assim, mas como é que a gente quebra esse ciclo, né? Porque esse ciclo da estagnação e essa sensação de que o Brasil poderia ser mais competitivo nacionalmente, globalmente, é algo que nos persegue já há muitas décadas, né? Como é que se rompe isso para a gente conseguir ir para um outro nível mesmo?
Eu acho que em todas as esferas nós devemos discutir o propósito. O sucesso de qualquer empresa, instituição, né, uma PUC aqui, etc., né, ela, quando tem uma definição do propósito, a gente luta para buscar esse propósito. Tá certo? Então, se você pergunta hoje qual é o propósito que nós temos no Brasil, esse tema no Congresso, Judiciário e no Executivo, né, não existe uma clareza de quais são os propósitos que temos. Né? Eu tenho hoje evidências dessas prioridades, né, mas eu acho que se eu não defino o propósito, eu não consigo avançar. Então, isso é uma coisa básica em tecnologia de gestão, condução política, né? Qual é o propósito que temos? Agora, você é uma referência no Brasil já há muito tempo de de um empresário muito bem sucedido no seu negócio, mas que olha muito além, assim, né? Você tem feito vários trabalhos junto aos estados, municípios, no sentido de tentar levar um pouco dessa lógica da empresa, né? Do modelo de gestão da empresa para o país e para os estados. Por que é tão difícil a gente conseguir isso? Bom, o problema, talvez eu mencione um pouco a nossa motivação, né? Nós, na Gerdau, atingimos um patamar no Rio Grande do Sul, um patamar que estabelecia uma dimensão de empresa, né, que fazia, lá sei, 60 mil toneladas, coisa assim. E nosso maior concorrente já fazia 360 mil toneladas. Então, nós ou nós crescemos, ou temos o risco, né, de não conseguirmos atingir patamares de competitividade global. Isso fez com que nós tivéssemos essa decisão de crescer e começamos a crescer no Brasil. Depois crescemos internacionalmente, primeiro na América do Sul, depois Estados Unidos, América do Norte. Mas, no fundo, vamos dizer, o estado do Rio Grande do Sul foi um estado muito desenvolvido, vamos dizer, comparativamente com o resto do Brasil, antes da integração da logística e estradas, tá certo? Então, nós tínhamos algumas atividades, tinha 3, 4 fábricas de fogões, né? Tinha várias outras atividades da diversa natureza com um bom nível de competitividade. Quando o Brasil passou a ser integrado com a logística e transportes, etc., essas empresas praticamente, ou uma ou outra cresceu, as outras desapareceram, né? Pela dimensão regional, em termos com 10 milhões de habitantes ou outros, tu não consegue atingir níveis de competitividade de padrão internacional, né, ou nacional. Isso, quando foi avaliado, isso principalmente por meu pai, que entrou no negócio da família só depois da Segunda Guerra. Meu pai era diretor e inspetor do Deutsche Bank para a América Latina, Espanha e Portugal. E depois da guerra, então, entrou no negócio, ele tinha essa visão internacional muito aberta e nós despertamos. Então, nós começamos a crescer nacionalmente, mas que dentro do objetivo de conseguir atingir patamares de competitividade a nível nacional e depois internacional. Então, as empresas, elas ou cresce ou desaparece. É exatamente isso. E as empresas, elas têm muito a ensinar para o poder público sobre modelos de gestão, sobre competitividade, né? Eu diria que a tecnologia de gestão, ela existe tanto para o setor público como privado. Não tem muita diferença. Ou seja, tem detalhes, mas no fim deve-se analisar que propósito tem, etc. E aí você tem que andar com uma análise crítica, vamos dizer, de visão mundial e internacional, né? Desse tema, vamos dizer, um tema complexo e delicado, mas nós estamos praticamente estagnados na renda per capita há uns 30 anos, se não for mais, né? E esse problema passa por 2 itens básicos: educação e índice de poupança e investimento. Os países que mais crescem têm índice de poupança e investimento ao redor de quase 30%, tá certo? A Índia hoje tem uma poupança ao redor de 26%, 28%. Né? O número da Coreia do Sul eu não tenho exato, mas são números absurdos, etc. Mas, então, sem poupança e investimento não se cresce. E nós estamos estagnados, tá certo? E essa estagnação, ela passa
pelo não propósito claro do nosso índice de poupança com investimento, né? Países têm esse índice elevado, crescem muito. Nós temos um crescimento do país que se fala em 2,5, no momento todos até um pouco mais alto, mas tem que analisar a população que entrou no mercado há 20 anos atrás, que nasceram há 20 anos atrás. Então, os últimos 15, 20 anos, esse pessoal entra no mercado. Então, o nosso crescimento sempre foi um pouco menor até, econômico, menor do que o crescimento da população. Hoje inverteu, né? Nós estamos com um crescimento menor, mas isso trará novos problemas. Mas, de qualquer forma, esse crescimento de poupança para investir, né? Nós hoje estamos com um número ao redor de 1 ou 1,5%. Né? É insignificante em relação às necessidades. Consequentemente, nós estamos praticamente no crescimento econômico estagnados. Isso te tira o sono, né? Totalmente. Me dá uma inquietação, né? Porque nós, em termos da vivência, família, e como nossas relações com o mercado de capitais, nós temos crescido graças à nossa internacionalização, tá certo? Mas o consumo de aço no Brasil, per capita, está praticamente estagnado há mais de 30 anos, cresceu 100 quilos, né? Enquanto se vê outros países crescendo. Vamos dizer, países em desenvolvimento já atingiram patamares de 200 quilos. Esse tipo de medição ele é extremamente concreto, né? E me dá uma angústia terrível. E a gente tem muito, principalmente entre as jovens empresas, as startups, enfim, muito aquela lógica de o Brasil é um mercado imenso, vamos focar no Brasil, enfim, mas a gente começa a ver cada vez mais essas empresas se internacionalizando, porque realmente buscando novas oportunidades aí, buscando ser mais competitivas, porque o jogo aqui não é fácil mesmo, né? Eu diria que tem esse fator nacional, mas tem um fator internacional e global, né? A globalização de competitividade hoje em todas as atividades, né? Principalmente nos termos de informática, assim por diante, cada vez mais detectar uma tecnologia, etc., e buscar o mercado maior possível, né? Então, é um dos setores que caracteriza, vamos dizer, de forma mais acentuada a internacionalização. Mas, de outro lado, é uma atividade que dá para começar pequeno e crescer, né? Isso é muito interessante e que dá, de certo modo, essas oportunidades aos jovens de iniciar iniciativas empresariais. Aliás, os jovens, eles são, digamos assim, um olhar, né, importante seu, inclusive na produção desse livro, né? Tem uma lógica de levar essas visões e esses princípios aí para as novas gerações e pelo que eu vejo está dando certo, né? Porque a gente vê muita gente falando sobre o teu livro, a gente vê muita gente sendo provocada pelo teu livro. Esse era um objetivo realmente lá no início? Eu diria que eu demorei muito, mais de 10 anos até decidir de escrever o livro, porque a maioria dos livros dos empresários tem uma visão de autopromoção, né? E que não é errado, porque contam a própria vida e desenvolvimento, etc. Sempre tem algo a aprender a ver com isso. Mas eu não queria que o meu livro tivesse essa característica, né? Um pouco por até educação de casa, de austeridade, simplicidade, manter esses padrões de comportamento que eu diria que é uma das características da nossa empresa, características de cultura. E então eu demorei para decidir o livro. E quando comecei a analisar mais um pouco, eu disse, bom, eu vou tentar trabalhar no livro sobre os conceitos, as diversas coisas que eu fiz, nem tanto na empresa, porque tem livro da empresa dos 100 anos, 120 anos, então o livro sobre a empresa iria ser uma repetitividade, né? Eu menciono no livro um pouco a relação dos irmãos, que é uma peça-chave mais dos colaboradores e a profissionalização da empresa, mas no livro eu quis mais mostrar conceito de valores. Né? Então, das diversas atividades que eu, fora da conceitos filosóficos claros, dentro da empresa, sobre qualidade, né? Valor, respeito, etc., às pessoas, mostrei vários outros campos de atividade que eu me dediquei, né?
como o tema da saúde, vamos dizer, o Hospital Moinhos de Vento, né, a obra do Iberê, o prédio, né, vamos dizer, eu tinha esse relacionamento pessoal e todo o acervo de Iberê, a Dona Maria foi estabelecendo um patrimônio enorme, e aí conversando com Iberê, volta e meia, falava, Jorge, e esse acervo todo que eu tenho, né? Então ele jogou sobre mim uma certa angústia ou inquietação de como fazer. E aí veio a oportunidade, com a lei de incentivos e apoio de amigos, nós conseguimos fazer esse prédio aí. Provavelmente é o melhor prédio que nenhum outro artista do Brasil ainda teve até hoje, certo? E é um instrumento de desenvolvimento cultural importante que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Agora, então eu tomo outras atividades, né, como seja o cavalo, seja o surf, seja no campo da política e principalmente no campo da gestão, né? A minha visão profissional ou capacitação sempre foi voltada fortemente na tecnologia gestão. E aí, vamos dizer, o passo talvez mais marcante na minha vida foi a convivência com Falcone, o professor Falcone, né, em 80, nós nos aproximamos do Falcone, inclusive profissionais nossos foram acompanhar Falcone nas suas integrações de buscar essa cultura de tecnologia e gestão sobre processos, tá certo? Falcone desenvolveu essa tecnologia de uma forma espetacular, nós aprendemos com ele, introduzimos isso, e esse conceito foi praticamente chave para nós atingirmos patamares de produtividade internacionais, tá certo? E é interessante que eu faço esse depoimento assim com uma alegria enorme. O nosso operário, né, você educando, capacitando, atinge patamares de produtividade internacionais sem dificuldade, tá certo? O Brasil tem isso. E outros países que eu tenho experiência, isso é mais difícil, tá certo? Né? Pela cultura ou atitude, né? Mas eu diria que o nosso operário brasileiro é excepcional, né? Eu brinco hoje que eu digo assim, eu não consigo mais encontrar gente burra. Procura, mas não acha, não encontra, né? É talvez um pouco de exagero, mas eu não posso deixar de mencionar que nós, nas nossas unidades, quando usamos tecnologias internacionais, atingimos produtividade no campo industrial, é importante, campo industrial, né? Na atividade industrial nós conseguimos nos aproximar de patamares internacionais. Agora, quando eu entro na nossa burocracia, aí dói, aí complica. Tendo 6 impostos, tendo impostos cumulativos, tendo a energia com encargos, tá certo? Então, quando eu tomo esse quadro e também nosso maior defeito da não educação, né? Esses exames começam só no 3º ano, coisa desse tipo. Nós temos aqui 50 mil professores da ativa, com 100 mil aposentados. Quer dizer, praticamente em qualquer atividade, os aposentados têm que ser 1/3, vamos dizer, 20 de estudo, 40 de trabalho, 20 de aposentado. Estou simplificando a equação, né? Sim. Mas é como raciocínio, né? Não deve passar de 1/3, né? E nós temos 100 mil, então com 50 mil deveria ter 25 mil aposentados, eu tenho 75. Se eu tenho 75 mil, eu tenho um esbanjamento, eu jogo fora 75 mil, porque esse dinheiro deveria estar sob atividade continuada, tá certo? Então, os mecanismos de tecnologias de gestão que existem no mundo e que, lógico, o setor privado utiliza de forma acentuada para procurar atingir patamares, mas se nós não fizermos um rompimento absoluto da nossa educação, nós vamos continuar com grande parte da população, vamos dizer, analfabeta ou semi-analfabeta. Enquanto a humanidade já está entrando num novo patamar de exigência tecnológica e educação, tá certo? E nós precisamos romper isso com urgência. Você perguntou sobre a minha inquietação. A minha inquietação nesse campo não tem dimensões. Tenho me envolvido pessoalmente com trabalhos. Tecnologicamente, eu consegui, com o trabalho com o Richard Luckta aqui em Porto Alegre, por exemplo, que os pais conseguem ver na hora se o aluno está presente em qualquer aula, nada, tá certo? Então, eletronicamente isso. Então, vamos dizer agora, nesse horário, tá? 11h31, aula de português, vamos dizer, né? Tá? O pai com o computador consegue ver se seu filho está assistindo a aula ou não. Tá certo? Fizemos outros quadros de tecnologia, da tecnologia de educação.
Mas isso é uma frase terrível que eu vou mencionar, né? Tecnologia sem política humana de gestão vai na gaveta, tá certo? Então, vamos dizer, quando você tem 100 mil sobre 50 da atividade, você rompe as aposentadorias, vamos dizer que é muito bonito, etc., mas cada um deve ganhar os aumentos em função do tempo do trabalho de aumento de produtividade dele, né? Aqui nós continuamos pagando todas as produtividades novas em cima disso. Então, fizemos equações financeiras, econômicas erradas, e eu diria mais, até deseducativas, tá certo? O seu tema, vamos dizer, de premiação de eficiência do professor, a recapacitação permanente. Então, nós estamos numa estagnação nesse tema, né? Inclusive Porto Alegre, né? Porto Alegre está um pouco melhor hoje, mas é a penúltima capital do Brasil da educação, né? Isso é como é que eu vivo numa capital aqui em Porto Alegre com esse estado, historicamente, sempre foi um patamar educacional superior, diferenciado. Então, nós conseguimos, com esse desandamento político e burocrático, destruir um patrimônio que nós já tínhamos. Tá certo? E o Estado como um todo é um pouco melhor, mas Porto Alegre é o maior problema de todos, né? Mas o fato de ter acontecido isso, né, é um desvirtuamento de propósitos, de objetivos a atingir, né? Então, quando eu falo em propósito, isso vale para qualquer coisa. É na medicina, é na educação, é no esporte, é nas empresas, na produtividade. Então, se a gente vê hoje como o mundo se desenvolve, e aí por isso que eu menciono esses dois pontos, educação e índice de investimento de capitalização, tá certo? Né? Eu não quero falar em Coreia do Sul, o país é muito pequeno, vamos dizer, um regime meio ditatorial, etc. Mas se eu vejo o nosso quadro, eu fico desesperado, porque eu não posso aceitar isso, tá certo? Viver numa comunidade que aceita isso. E tem dois aspectos muito importantes no que falaste ali. Primeiro, sobre essa questão da falta de propósito. A falta de propósito de país, ela vai desaguando na falta de propósito para tudo. Vamos citar um pouco a tecnologia, né? Inteligência artificial é uma das tecnologias mais importantes, exponenciais dos últimos anos. O Brasil, no que a gente vai querer ser muito bom? Nos talentos? Qual é a fatia desse mercado gigantesco que a gente vai querer dominar diante do mundo? Não tem opção. Não tem opção. Eu digo assim, porque o mundo está fazendo isso. E você, com um país que tem o potencial de fatores naturais favoráveis, como nós temos, né? Então tem outra opção na escolha. Então, é um processo puramente de definição política. Tá certo? E quando eu vejo hoje os debates políticos, vamos dizer, né, na própria eleição do presidente, etc., eu nunca vi uma estrutura escrita assim, tais coisas, propósitos são esses, isso, de uma forma simplificada para todo mundo entender, para nós todos nos envolvermos nesse objetivo, né? E eu vou dizer o seguinte, esse know-how no Brasil existe. Sim. Nós temos empresas nos mais diversos setores, né, que temos patamares de competitividade internacional. Então, o nosso ser humano, eu diria, é um privilégio. Eu acho que as características pessoais, naturais, com o apoio, etc., nós conseguiríamos isso. Então, é uma questão puramente de propósito, liderança política. Você comentou a questão dos operários, da qualidade do operário. Vamos falar nesse ambiente da inovação, de tecnologia, eletroeletrônica, tudo que envolve. A gente só ouve empresas que vieram para cá, para o Rio Grande do Sul, falando que vieram para cá pela qualidade da mão de obra que tem aqui. Certo. Quantas multinacionais a gente tem aqui e que vieram justamente atraídas pela qualidade das pessoas. O Brasil, ele é o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem produção científica comparada aí com todas as universidades do país, mas quando a gente olha para a inovação aplicada, a coisa já começa a se criar um gap ali. Tu acredita que o setor empresarial, até
para de alguma forma conseguir controlar isso, tem que cada vez mais se envolver, porque eu vejo muitas empresas que pensaram assim, olha, se o governo não vai decidir a questão da falta de mão de obra, eu vou começar a formar aqui. Agora, a educação, a gente tem uma série de projetos aqui que estão sendo liderados no Rio Grande do Sul, ou por empresas, ou por hubs de inovação, ou seja, chega uma hora que não tem como esperar mais, né? Está acontecendo uma tentativa de revolução nesse sentido, né? Mas em termos nacionais, né? Inclusive você tem estados como o Ceará hoje que estabeleceu metodologias e ele está tendo o maior índice de sucesso de participação de vestibular e cursos públicos de âmbito nacional são conquistados por alunos. Quer dizer, existem já exemplos no Brasil que podem ser seguidos e continuar a ser aprimorados. Então, realmente, esses dias eu falei com Van Hatten, tá certo? E perguntei para ele assim, Jorge, Marcelo, qual é o índice de políticos, no teu entender, que dão prioridade ao tema Brasil sobre o tema pessoal, tá certo? Ele me falou, olha, está entre 10% e 15% no máximo. Tá certo? Então, esse processo ele tem que ser revertido, tá certo? E esse é o grande debate. A origem, eu tenho uma explicação de origem nisso, que é o seguinte. A lei que estabelece o sistema eleitoral para a representação empresarial é uma estrutura que veio copiado de Hitler e Mussolini, que Getúlio estabeleceu. Então, uma fabriqueta de guarda-chuvas tem o mesmo peso da condução política sobre a formação de representação empresarial que uma indústria automobilística ou petroquímica ou cirurgia. Então, que com isso a representação da maioria das empresas, das estruturas formais, é feita pelo chefe da área de pessoal e não por lideranças. Então, existe uma distância das estruturas empresariais, né? Elas cuidam dos seus setores, mas não ajudam para construir a definição do país. E é uma lei de 39, né, que, vamos dizer, que estrutura, né, para que a representação empresarial não tenha a representação daqueles que têm capacidade realmente de ajudar na programação de construção de um país competitivo e grande, nas dimensões da grandeza do Brasil. Nós temos problemas dantescos, gigantescos aí para resolver como país, né? Que dependem, obviamente, de boa vontade, de políticas públicas inteligentes, modernas, mas depende, acima de tudo, de comportamento, de novas atitudes. E aí queria usar isso como gancho para comentar, voltarmos para o livro, que eu achei uma sacada incrível, que tu selecionaste 23 palavras, né, que definem tudo que tu viveu, os teus aprendizados, aquilo que tu acredita. E quando a gente vai olhar essas palavras, uma delas, inclusive, é a simplicidade, e a gente percebe nessas palavras que o detalhe está na simplicidade, né? Eu vou citar algumas delas: respeito, austeridade, comunidade, educação, excelência, família, fé. Me fala um pouquinho como que foi esse processo da escolha dessas 23 palavras. Bom, eu pedi o apoio do Túlio Milman, certo? Na confecção do livro. E depois de ter terminado praticamente o livro, eu disse, será que eu consegui, com os exemplos que eu falei, exteriorizar toda a minha visão filosófica ou estrutural, tá certo? Interessante que porque, vamos dizer, o livro, como não é o objetivo do livro não é uma promoção pessoal, o livro essencialmente é uma promoção de ideias, gestão, né, valores, tá certo? Né? Então, quando eu analisei, eu perguntava para mim, será que eu consegui exteriorizar todos os meus feelings de valores, intuição, propósito? E aí surgiu essa ideia de fazer palavras. O editor, quando eu levantei essa ideia, disse, não, mas sublinha as palavras-chave dentro do seu artigo. Dentro do livro.
Eu disse, não, isso não é suficiente, eu quero poder falar. E aí comecei. Eu disse, não, inicialmente eu pensava em 10 palavras, 15 talvez, né? Nós chegamos em 23. Mas importante nessas 23 palavras, eu gostaria de ressaltar essas 2 palavras. Uma delas tu já falaste mais que uma vez agora, respeito. E a segunda palavra é amor. Tá? E com essas 2 palavras, eu quase que empacoto o conjunto, tá certo, das palavras. Né? Porque isso vem muito da estrutura de casa, da empresa, o conceito de respeito. Né? Interessante, meu pai, eu acho que eu relato isso no livro, meu pai cumprimentava o porteiro da mesma forma como o principal engenheiro, sabe? Então, é uma visão filosófica, porque todo mundo é importante na organização, certo? Então, eu falo isso do respeito, mas o respeito tem que existir em tudo, na aula, na classe, da estrutura burocrática, né? Vamos dizer, o respeito ao próximo das instituições. Então, tudo sem respeito não vai. E é um problema sério hoje, porque o desandamento do respeito está bastante acentuado, né? E isso é um desandamento das coisas. E o segundo ponto, do amor, né? Eu acho tudo que a gente faz com amor, né? Tem que estar envolvido emocionalmente ou acreditando num propósito maior, etc., né? É que te dá condições realmente de construir. Então, essas 2 palavras, eu digo, elas se empacotam, de certo modo, as 23 palavras. Mas eu acho que, assim, quando eu vejo, existem livros de filosofia, etc., livros mais complexos, que tem um anexo que dão as fontes, tá certo? Né? Então, não deixa de ser uma coisa semelhante. Mas eu acho que tem um certo ineditismo nessa minha ideia, né? E por isso que eu deixei a 23 para ser preenchidas, né? Convidando a pessoa a trabalhar sobre as suas palavras, etc., né? Depois que eu construí essa ideia de fazer esse capítulo de encerramento do livro sobre as 23 palavras, né, eu realmente, vamos dizer, esse encerramento fortaleceu, essencialmente, meu conceito todo de construção do livro. Né? É interessante que tem mais uma palavra que veio se aprimorar no texto, é a palavra diálogo, tá certo? Eu não sabia como começar o texto sobre o surf, tá certo? Né? Eu aprendi o surf com os cariocas, que eu ia para o Rio de Janeiro por causa da construção de uma obra da nova usina no Rio de Janeiro. E como nós levantávamos muito cedo para até chegar na obra, etc., eu via os surfistas, tem 4 ou 5 surfistas. Eu comecei a tomar contato com eles e aprendemos a fazer os irmãos a surfar, Fernando Sefton e com mais o Klaus e o Frederico. E eu, né, meu irmão mais velho não entrou nessa, mas nós começamos a surfar, primeiro no Rio Grande do Sul, depois fomos a Santa Catarina, que tem a Serra do Mar encosta no litoral, né? Então tem as baías de todos os jeitos, consequentemente, com qualquer vento, qualquer estrutura, tu tem ambientes para surfar. Onda. Então, tem onda satisfatória. Então, e aí me veio a palavra, eu não sabia como escrever, de repente me veio a palavra diálogo. E eu mesmo, infantilmente, me encantei, porque, de repente, o que a gente faz? A gente dialoga com o mar. A gente levanta e diz, aqui está, não está. Quando tu entra, pega uma onda, tu está dialogando com aquela onda, que naquele ponto é que tu vai ter maior sucesso, etc. E quando não tem onda nesse lugar, tu procura em outro. Então, de repente, me veio à tona a palavra diálogo, tá certo? Agora, é interessante que essa palavra diálogo, quando a gente pensa, tu vê aqui, nós não estamos fazendo mais nada que um diálogo, tá certo? Exatamente. Então, com a prática do hipismo, é interessante que o diálogo com o cavalo é feito com a rédea, com a boca do cavalo, com a sensibilidade de dialogar, e o apoio com a perna, tá certo? É um diálogo também, tá certo? E os melhores campeões é que melhor dialogam. Com né? o animal, né? Com o animal. Então, você quando de repente vê, né,
as coisas funcionam ou não funcionam em função do nível de diálogo, né? É um professor dando aula, né? Os melhores professores que a gente teve na vida, a gente não esquece deles. E qual era a diferença? Eles tinham uma capacidade de comunicação pela capacidade de diálogo, né? Então, de repente, fora dessas duas palavras, né, basic, né, vamos dizer, de respeito e amor, né? Eu acho que a palavra diálogo dentro E é interessante, vamos dizer, se a gente olha um pouco a diversidade de minhas atividades, né? No fundo, é uma atitude de diálogo com diversas atividades, educação, cultura, né? Saúde, né? E é muito interessante. E aí surgiu essas 23 palavras, né? E o convite para que as pessoas façam. Muito, muito bom. E aí, inclusive, a capa do livro, ela traz esse contraste, né? Do homem, do executivo, e a prancha, né? E a prancha de madeirite, essa. Que era lá no início, né? Mais difícil, né? Mais difícil, não tem flutuação, né? Depois apareceu a tecnologia de pranchas, estiropor, etc. Então, o mundo mudou, né, com isso. É verdade. Mas isso aí é um pioneirismo absoluto, né? Não devia ser fácil mesmo surfar com E assim, a sua relação com o cavalo também, com o hipismo também, ela é muito forte, né? E eu acho interessante, porque talvez a palavra mais óbvia para a gente associar isso seria esporte, saúde, mas essa relação com o diálogo é que realmente é um encontro muito mais profundo, né? Com o mar, com a natureza, com o animal. Essa palavra, do fundo, aparece um pouco no livro também, a busca da excelência, né? Então, nas frentes que eu me envolvi, né, eu sempre procurei o máximo, né, tecnológico, mundial, etc. Né? E no cavalo, vamos dizer, eu importei 6 éguas do norte da Alemanha, em um garanhão, e comecei a criar. Eu consegui, vamos dizer, que eu, como presidente da Confederação de Esportes do Hipismo, eu exerci esse cargo há anos. Nós conseguimos, em 2 Olimpíadas, fazer 3º lugar. E o André, pessoalmente, conseguiu fazer um 4º lugar com um cavalo criado por nós, né? Então, vamos dizer, essa paranoia da excelência, vamos dizer, vai do Iberê para o cavalo, para o surf, etc. Né? Mas eu tirei a palavra excelência, porque se eu ponho a busca da excelência, ficaria evidentemente que é uma visão totalmente empresarial, né? Sim. Fazer um lucro e perdas bom, tá certo? Mas eu acho que no livro, justamente, eu tentei, dentro de uma dimensão cultural, ampliar o conceito da busca, né? Essa busca, isso vale para tudo, né? Vamos dizer. E hoje eu digo assim, a minha inquietação é que nós, no Brasil, não estamos buscando os pontos principais, né? Exatamente. Tem uma outra palavra que eu queria trazer aqui, que é a humildade. A gente já teve algumas conversas sobre isso, né? E aí, inclusive, tem uma frase tua numa entrevista que não podemos ter vaidade, eu trabalho todos os dias em mim para não ter vaidade. Quando a gente pensa que sabe tudo, a gente está perdido. É uma luta constante, né? Principalmente para quem... É paparicado. É paparicado o tempo todo, é admirado, é respeitado. Como lidar com isso aí? No fim, eu desenvolvi um raciocínio, assim, da realidade humana, tá certo? Bom, pega assim a medicina, né? O médico é especialista do coração, e do coração é especialista em uma coisa. Então, de repente, ele, como é muito competente e salvou não sei quantos, etc., é difícil não ter vaidade pessoal, tá certo? Agora, como é que eu vou ter vaidade se isso significa 0,03 do conhecimento humano? Então, tem um mundo de conhecimentos todas as áreas. Eu conheço um pedacinho. Vamos dizer, em qualquer campo de atividade, né? A gente sempre conhece um pedaço, tá? Então, como é que eu, conhecendo só esse pedaço, vou ter vaidade? Né? A vaidade pode talvez surgir para um país que consegue mobilizar politicamente a inteligência para o seu desenvolvimento, etc. Né? Mas o bom não ter vaidade, tá certo? Tem um outro agravante da vaidade, né? Que o cara fica surdo e cego. Né? Então, eu não vou mencionar os nomes, eu tenho alguns amigos brilhantes mesmo, né? Mas eles têm vaidade, tá certo? E é uma pena porque define o limite.
A vaidade define o limite. Então, como eu não quero ter limite, né, no aprendizado, na realização, eu tenho convicções profundas que a vaidade é um inimigo do ser humano. A vaidade define limites. Ó, isso aí é o título para um novo livro já, hein? Mas essa questão, assim, a gente, de fato, né, um dos maiores desafios, acho que a gente enfrenta hoje em dia é fugir do padrão do ego. Né? Essa questão da autoexposição, da autoimagem, encontrar, de fato, esse equilíbrio, né? O ego, ele nos faz com que a gente ache que a gente é melhor do que a gente é. O ego faz com que a confiança se transforme por melhor que seja. Por melhor que seja. Que tamanho é em relação ao conhecimento da humanidade? Exatamente. Vou dizer, se eu pego assim um médico, melhor que tem, ele no fim ele vai ficar especialista em determinadas válvulas do coração. Exato. Ele muito mais não consegue ser especialista, né? Então, e até o mundo todo, em todas as áreas, tem isso. Então, eu acho que toda vaidade é pouca. É verdade. E aí o ego vai para a autoconfiança, excesso de confiança vai para a arrogância, e quando a gente vê... Na verdade, é sobre a gente aprender a se administrar, né? Tu falaste uma vez... E aí fica surdo. Né? Fica surdo. Tu falaste uma vez sobre... Me lembro que a gente estava conversando sobre esse tema, e tu falaste da vaidade interna e externa, porque às vezes a pessoa ela consegue lidar com a vaidade, mas ela tem o mundo inteiro tentando fazer com que ela realmente se torne uma pessoa essencialmente vaidosa ou egocêntrica, né? O processo leva para a gente ser enganado com isso, né? Verdade. Eu queria falar um pouquinho sobre pressa. A gente estava falando agora sobre a questão do mar, sobre saúde, sobre natureza. Nós vivemos uma geração muito apressada, uma geração que corre, uma geração que busca performance a todo custo, onde performance, alta performance é a mesma coisa que valor, né, para essa sociedade que a gente vive hoje. Eu tenho oportunidade de conversar com muita gente muito boa, mas que eu percebo aquela ansiedade meio perigosa e meio sofisticada ali, porque ela está travestida, né, de alguém que está buscando se tornar melhor. Como é que tu analisa isso hoje, Jorge? Isso é um destruidor de desenvolvimento, esse comportamento, tá certo? Né? Então, é importante analisar isso e até ler ou debater com amigos, etc., porque se você tem pretensões de continuar crescendo, só com humildade. Porque com humildade você é um ato aberto a aprender mais. Né? Quando você acha que sabe, a porta começa a se fechar. Né? E isso define o limite. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, eu tenho amigos, né, que a vaidade atingiu, né? Eu tenho pena deles, tá certo? Né? E pior que tu nem consegue falar direito sobre isso. Né? Porque não tem entrada, né? A pessoa já se protege, se autoprotege. Tu entra, vai machucar, né? A pessoa nem percebe, né? Então, eu pessoalmente, assim, aprendi. E eu tenho muita preocupação, né? Comigo. Se eu estou cuidando de chega para não desenvolver vaidade, tá certo? Vamos dizer... assim, o livro é até um bom exemplo, né? O livro está tendo um sucesso de louco, né? Então, eu te cuida, Jorge, não fica vaidoso, porque esse livro é mais um que os 1000 livros que existem por aí, né? Então, não, é um trabalho diário, né? Eu diria que a gente tem que trabalhar sobre a não-vaidade permanentemente. Permanentemente. E eu queria entender... É até conflitante, né? Eu busco a nota 10, ela não existe sempre amanhã só, né? Posso fazer um 9, 9,5, mas o 10 eu vou fazer amanhã, tá? Então, a gente está, no fundo, no exercício de excelência, né? De outro lado, tem que trabalhar na não-vaidade para estar aberto a ouvir mais, né? Sim. A não-vaidade deixa surdo e cego. É sobre o processo, né? Não é só sobre chegar lá, é sobre como que tu faz com que aquele processo de construção aconteça, para que quando tu chegue lá, tu busque novos objetivos e novas... sem ansiedade desmensurada, né? Se tu deres uma olhada na tua vida, tá certo? Dos amigos que tu tem, né? Os profissionais melhores, né? Tu pode ver, o cara
combate ou não tem vaidade. Pode até ter alguma coisa, mas os melhores combatem a vaidade. Né? É verdade, é verdade. Um outro conceito que eu acho muito legal, que sempre traz, é a questão do conceito da utilidade. Nós temos que ser úteis, né? Fui lá construir uma empresa de sucesso, mas como é que eu posso ser útil agora? Aí, né, tu foste lá se envolveu na questão da gestão, ajudando estados e o próprio país. Mas como é que eu posso ser útil? Eu posso ser útil transformando o hospital, ajudando a transformar um hospital que tem no meu estado, na minha cidade, como uma das referências no Brasil. Como é que é esse conceito da utilidade aí? Ela vem um pouco dessa palavra da busca da excelência, tá certo? Né? Então, quando você começa a ter experiência acumulada, assim, né? Eu digo, você tem que, no fim, optar por utilidades, tá? E trabalhar naquilo que você possa ser útil, né? Então, tudo que nos cerca, eventualmente, a gente pode se entusiasmar, etc. Mas eu vou conseguir ser útil nisso ou não, né? Eu tenho uma coisa simplificada, são 3 coisas, né? Vamos dizer, primeiro, cuidar da saúde, né? Com exercício, tá certo? Segundo, a comida. E terceiro, trabalhar muito para não ter tempo de envelhecer. Tá? Perfeito. Essas 3 coisas, tá? Mas, dentro disso tudo, eu tenho que fazer opções de tentar ser útil, tá? Então, eu acho que a maior felicidade que a gente pode conquistar se tu tem um índice de utilidade naquilo que tu faz, tá certo? Então, eu tenho uma visão mais ou menos crítica e tenho que me cuidar, né? Eu estou envolvido em coisa demais, provavelmente, né? E aí o meu índice de utilidade deve cair, tá certo? Sim. Então, eu acho que essa preocupação de ser útil, eu acho que ela é genial para a gente se aprimorar. A gente tem que estar o tempo todo se monitorando, se administrando aí, né? E aí eu tenho mais essa frasezinha assim do que eu já falei aí, mas vou repeti-la, né? Que a nota 10 não existe, só amanhã, tá? Só amanhã. Né? Compreendo? Porque tu pode achar que está nota 10, né? Mas bota 9, 9,5, mas o 10 só vem amanhã, né? Tem que ser, a gente tem que ter sempre algo que a gente quer buscar, né? Melhorar, adicionar mais. Verdade. Né? Existe a possibilidade sempre. Né? Sempre. Você é um dos líderes de maior reputação hoje do mercado, né? Então, muito respeitado, muito requerido. Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento aí, principalmente incentivado também pelo mundo digital, das pessoas buscarem ter autoridade, mostrarem que tem essa autoridade, essa relevância no mercado. A reputação, ele é um outro jogo, né? Na tua visão, essa construção de reputação, ela é algo que tem que ser intencional ou ela é um resultado de uma vida bem vivida, com os valores certos, com os princípios certos? A pergunta é complexa, mas eu tendo a dizer, até por disciplina, né? Até o livro que eu escrevi logo foi, vamos dizer, quem realmente disse se tu é bom ou não, são os outros, não eu. Tá? Então, essa coisa, eu acho que é um cuidado enorme que a gente tem que ter. Eu tenho que tentar ser bom em tudo que eu faço, participo, tá certo? Né? Mas quem tem que dizer isso são os outros, não você. Perfeito. E a gente estava falando sobre essa questão do índice de utilidade, e tu falaste de todas as atividades que estás envolvido, enfim, está muito próximo do ecossistema de inovação, desse movimento todo. Te vi no South Summit, lá no Caldeira, em outras iniciativas. Como que tu percebe esse momento do Rio Grande do Sul em relação ao seu ecossistema? A gente hoje tem um ambiente muito mais colaborativo, e me parece que é por isso que a gente está tendo os resultados que a gente está tendo. Né? É um rompimento fantástico que está acontecendo, né? E acho que o caminho é por aí, tá certo? É se unir e buscar se ajustar às evoluções que estão acontecendo no mundo, né? Isso é um esforço tremendamente complexo, né? Vamos dizer, pessoas com mais idade que nem eu provavelmente têm mais dificuldade nisso, mas isso novamente se vincula, vamos dizer, se o mundo hoje está caminhando nessa linha, né? Nós temos que fazer com que nós, no Brasil, em termos globais, entremos nessa linha também, né? Então, o conceitual da existência do grupo de procurar fazer melhor, né? Filosoficamente é perfeito, tá? Eu adoro.
Muito bom. Jorge, na tua visão, no teu aprendizado, com o teu repertório, com a tua experiência, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para que a gente alcance sucesso, mas a gente alcance sucesso e felicidade? A gente tem esse equilíbrio aí. As perguntas mais difíceis vão ficando para o final. Essa pergunta é muito ampla, tá certo, né? Mas com essa palavra útil, né? Eu busco a felicidade conseguindo ser útil, tá certo, né? Então essa coisa se conecta, tá certo? E eu acho muito importante, vamos dizer, também na escolha das coisas da vida, né? Você tem o prazer de ter que buscar a felicidade, tá certo? Então, nas relações que você tem, etc., eu acho que a busca da felicidade é um tema permanente. Talvez o mais complexo e que eu tenho dificuldade, assim, de uma forma de responder se diz, onde é que eu encontro a plena felicidade, né? Eu não sei se eu tenho essa definição, até vou pesquisar mais um pouco, né? Mas vamos dizer, como é que eu fico feliz sendo útil fazendo, né? Percebendo que a minha atividade tem um efeito social, global, construtivo, né? Isso que me dá felicidade, né? Então, eu oriento muito minha vida nesse caminho, porque eu acho que isso que me dá felicidade, né? Como me dá infelicidade, quando às vezes as coisas, vamos dizer, esse cenário brasileiro de nós não termos um crescimento e desenvolvimento econômico e social per capita satisfatório, né? É um negócio que me perturba muito, né? Eu acredito que a gente não tem, a gente já entendeu que não tem como ficar esperando que se venha uma solução de cima para baixo ou de poder, né? Cada vez mais me parece que a gente precisa de pessoas que realmente estejam interessadas em contribuir com a sua parte para a gente tentar ir modificando aos poucos isso, né? Eu fiz um trabalho pelo MBC, né, em que nós construímos os principais fatores de não competitividade e deficiência no Brasil, né? Dos quais, vamos dizer, entre educação, né, dentro do sistema tributário e assim por diante, né? São 12 itens. E essa soma dá o número anual de 1,7 trilhão, Uau. que é a soma de coisas erradas que nós estamos fazendo. Então, eu vou te falar numa que é a mais evidente que nós estamos vivendo, é o sistema fiscal estruturado com a reforma tributária, tá certo? O mundo trabalha com um IVA ao redor de 20,5%, 21% talvez, né? Tem países com números de 15% de IVA. E nós estamos fazendo nossa reforma e vai a 27% o IVA, tá certo? Então, isso é um absurdo. Mas, além disso, ainda nós não incluímos no processo alguns setores desestruturados, que nem energia, encargos sobre energia elétrica, etc., né? Que são fatores todos de desequilíbrio. Então, na realidade, vamos dizer, quando nós fizemos o ICM, né, que foi uma modernização feita do reformas, os franceses 3 anos depois já fizeram o IVA, que deixa acreditar todos os impostos, não só os que se incorporam no produto, como é hoje no Brasil, mas de forma geral, para que a soma de encargos e custos de tributos tivesse um limite, né? E por isso que tudo é somado. E eu não tenho certeza desse número, mas eu tenho ouvido dizer que nós somos o 70º, 50º lugar de ter adotado essa sistemática tributária do IVA, né? E nós falamos em botar isso em pleno funcionamento em 10 anos, né? A França fez o IVA 4 anos depois que nós fizemos o ICM. O ICM foi feito há pouco mais de 30 anos. Então, se eu tomar
Um operário nosso, ele leva para casa um pouco mais de 37 ou 40% do que ele custa. Nos países desenvolvidos, ele leva 60%, 70%. Tem países que vai até 85%, mas são fora de regra. O normal seria atingir o número de 70%. Né? O meu operário, ele leva daquilo que ele custa, no pagamento quinzenal ou semanal, né? Ele leva 47,5% do que ele custa. Gente. E não que ele vai comprar, agora já tem muitos produtos que isentaram, mas anteriormente nós não tínhamos nenhum produto isentado, então, pagando ao redor de 25% a 35% de imposto. Então, 50% tirando 35%, o poder de compra real do custo dele é 35%, enquanto no mundo essa relação é 70%. Então, nesse tema do custo Brasil, tá certo? Né? Eu já falei em né, mas tem 3, 4 casos de absoluta ignorância, o tema da educação, né? O tema tributário e assim por diante. Vai, né? É um cenário complexo, mas a gente tem o nome do programa que é Better Future, né? Então, eu queria, para a gente encerrando, assim, te perguntar o que na sua visão a gente pode fazer por um Better Future, mas de coisas que estão ao nosso alcance, que cada um de nós pode fazer, que de alguma forma é o que tu tens feito ao longo da tua vida. Eu diria que nós temos que fazer uma campanha mobilizadora. Como tem 50 coisas ruins, das quais 15 são absurdas, né? Eu acho que temos que centrar em 2 temas no meu ideia. Educação, tá? E o segundo é índice de poupança para investimento. Fazendo esses 2, eles têm um impacto tão grande que ajuda a resolver as outras coisas por extensão, não entender. Agora, isso é uma visão muito pessoal, mas eu tenho conversado bastante ultimamente com colegas empresários e políticos também, né? De que eu acho que nós temos que pegar essas 2 coisas e fazer uma campanha global no país de conscientização destas. A educação tem que botar regime de premiação ao professor, carreira, né? Aposentadoria correta para eu poder pagar o dobro ao que trabalha, tá certo? Quer dizer, são coisas quase primárias, evidentes, né? Mas aí vem à tona a minha pequenez, tá certo? Que o processo é político, né? E vamos dizer, a capacidade de mobilização política nesses temas vitais, né, eu reputo muito complexo. Mas eu tenho conversado com alguns políticos sobre isso, etc. Nós temos que achar uma solução de mobilização política. E olha, eu vou dizer, nós resolvendo esses 2 problemas, eu diria que, vamos dizer, eu crio todas as condições para fazer o país corrigir o resto todo de porcaria e lixo que existe. Temos que seguir na busca, né? Incessante. Por isso, essa palavra busca, né? Ela é genial, né? Genial. Eu tinha essa definição antes de começar a escrever o livro, né? Porque a busca da excelência eu pratiquei toda a vida, né? Por influência de Falcone, etc. Né? A gente sempre diz no jornalismo que uma boa matéria ela começa com um título. Quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer transmitir, o resto é fácil de construir. Então, a gente pode dizer, se tu já tinha essa ideia do termo, da busca antes de escrever, está explicado o sucesso. Já a busca, né? E já praticava, Agora, na essência. Eu digo o seguinte, essa frase tua, essa definição, temos que colocar para o país. Verdade. Eu acho, se a gente pergunta os congressistas, os presidentes, governadores, o que eles escrevem para que o Brasil seja em 10 ou 20 anos? Não sei qual é o percentual que sabe responder. Né? Talvez aí esteja o problema. Acho que aí reside o problema, né? A questão do propósito que tu falaste. Buscar o propósito. Exatamente. Tu pode estar certo, vamos dizer. Pega aqui a PUC, né, que eu vi o nascimento disso aqui, né? E é uma paranoia de busca, não é?
e faz, né? Não, é milagroso, né? É uma paranoia, é uma obsessão quase, né? Dentro da medida se para a gente olhasse ver a minha aquilo. vida, tá certo, né? Quando jovem, não sei se são umas 3, 4 coisas que aconteceram, né? Eu poderia sonhar que nós poderíamos ter um museu igual ao Iberê. Eu poderia sonhar que o Hospital Muniz de Vento pode ser o segundo melhor hospital do Brasil, tá certo, né? Então, você toma as coisas, né, e diz, tem que sonhar e aí elas acontecem, né? Pode demorar um pouco mais, mas acontece. Acontece, né? Jorge, obrigada demais pela tua participação. A gente poderia seguir aqui falando por horas, né? O próprio livro tem... Por dias. Por dias, exatamente. Mas obrigada mesmo por compartilhar as tuas visões, os teus princípios com todos nós aí. Foi um prazer gigantesco te ter aqui. O prazer foi meu, né? Porque nós já nos conhecemos há mais tempo, né? Mas foi uma oportunidade muito boa, né, de exteriorizar um pouco esses pensamentos, né? Um pouco explicar o livro também, né? Então, quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade. Imagina. Muito obrigada mesmo. Sim. Pessoal, a todos que nos acompanharam, curtam, compartilhem e até o próximo episódio.